Oi, amores! Vamos conversar um pouquinho a respeito de abuso sexual, principalmente o abuso sexual na infância. Eu recebi um pedido de uma mulher lindíssima, me mandou inbox algo pernilongo. Ai, aqui tem muito pernilongo, porque o meu apartamento está de frente para Lagoa Jansen, aqui em São Luís. Aí eu tô aqui falando e eles estão andando. Tá, mas voltando aí. Essa pessoa lindíssima me pediu para fazer esse vídeo. E eu não vou mencionar o seu nome, porque essas são questões que expõem muito, né, a pessoa. Mas vamos lá. Eu tive a experiência de atender muitas pessoas que foram abusadas sexualmente. E o que eu reparei nessas pessoas é que, embora muitas delas nem tinham lembranças que haviam sido abusadas, os sintomas estavam muito presentes. Depois de um período de terapia, é que essas pessoas se sentiam mais acolhidas e começavam agora a lembrar de detalhes, né, que ocorreram aos 4 anos, aos 3 aninhos, que eram referentes ao abuso sexual. Mas para isso acontecer, a pessoa ela precisa estar sendo acolhida por alguém. Porque se o cérebro guardou essas informações, é porque ele não tem condições de lidar com essa realidade, né? Então, existe uma proteção natural, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, as consequências são muitas. Uma das questões que eu percebia, que as crianças elas não denunciavam na época o que isso estava acontecendo, era em função do sentimento de culpa, em função de achar que elas é quem haviam seduzido a outra pessoa. E pelo fato de também sentir prazer, se sentir culpada pelo prazer que estava sentindo, né? Não compreendendo que eram comportamentos infantis naquele momento e que a outra pessoa mais velha é que era responsável por aquilo que estava acontecendo. Eu me lembro de ter atendido uma garota que disse o seguinte: a primeira vez que o meu vizinho me abusou sexualmente, ele me pegou de surpresa, mas a segunda, eu fui até a casa dele sabendo o que ia acontecer. Por que que eu fui? Eu me condeno por isso. Amor, você foi porque você era uma criança, simples assim. E essa pessoa, junto com o abuso sexual, te deu carinho, te deu atenção, te deu uma série de outras coisas. E ainda ocorre também o prazer. Mas vamos lembrar que é sempre uma criança que precisa ser protegida. E eu percebia também nessas pessoas, interessante, algum comportamento assim. Algumas pessoas se tornavam aversivas à vida sexual, outras se tornavam viciadas na vida sexual. Uma prostituta que eu atendi, ela se tornou viciada na vida sexual depois de ter sido abusada. Então, aquilo a pessoa se torna muito sexualizada e se torna o único, vamos dizer assim, prazer de vida é o sexo. Por outro lado, existem as pessoas que se tornam aversivas, se casam e passam a ter dificuldade sexual com o cônjuge, porque mentaliza esse sentimento de culpa. Uma vez sentiu prazer sexual num abuso, então isso não é uma coisa boa, que é algo que precisa ser rejeitado agora, né? A dificuldade de entender que sexo é uma bênção, é uma coisa lícita, é uma coisa criada por Deus, né? E agora esse sofrimento. Existe também o comportamento de achar que o outro, qualquer reação do outro, mesmo que seja uma reação de carinho, ele está querendo alguma coisa em troca. E aí vem aquele comportamento de vingança, de raiva. E quanto mais as pessoas tentam me fazer o bem, mais raiva eu sinto deles. Primeiro porque há um fator inconsciente de culpa de que eu não mereço. E depois existe a ideia seguinte: está fazendo isso por mim? Está querendo o que em troca? Amor não existe. Inclusive nessa fala de amor não existe, teve uma garota que me mencionou o seguinte: ela foi abusada sexualmente e depois na vida adulta, ela disse assim: homem não ama. Homem, sempre que ele fizer alguma coisa por você, é porque ele está querendo sexo em troca. E uma outra me disse o seguinte: quando eu quero sexo, eu procuro uma mulher. Né? E era uma menina falando isso: eu procuro uma mulher, porque somente as mulheres têm a capacidade de amar, o homem não ama, né? Então são os conceitos que o cérebro desenvolve após o sofrimento em função do abuso sexual. É muito difícil, porque a criança passando pelo abuso, ela não denuncia, porque ela se sente cúmplice daquela situação. Mas depois, na vida adulta, tudo isso que aconteceu virá como consequência
e terá consequência no comportamento, na dificuldade de relacionamento com amizades com as outras pessoas, na dificuldade de relacionamento, de confiança, a confiança é quebrada, então se torna aquela pessoa até que não acredita no outro e muito vingativa também, né? Como se todo o universo tivesse conspirado para aquele mal-estar. As consequências são muito grandes e grande parte do nosso comportamento tem a ver com o nosso inconsciente. Muitas vezes nós não lembramos do momento que ocorreu o abuso, porém o nosso comportamento denuncia que um dia fomos abusados em função dessa dificuldade de relacionamento. E inclusive atendi uma garota que ela queria muito ter um namorado, se casar, mas sempre que o rapaz se aproximava dela, o que acontecia? Conforme ela percebia que o rapaz havia se apaixonado por ela, agora ela sentia prazer em machucar essa pessoa. É como se fosse um comportamento de vingança, né? E ainda, repito, tem aquela questão de que se a pessoa fez algo que me demonstra amor, eu não posso receber isso, porque essa pessoa ela pode estar me enganando, ela pode estar me usando, e aí eu vou com uma agressividade muito grande. Então, o prejuízo aí na relação conjugal. Muitas pessoas ainda em fase de namoro, afasta esse namorado, né? Não acredita nessa relação por causa dessas dores, por causa dessa formação cerebral. E dentro do casamento, né, já atendi muitas mulheres que foram abusadas sexualmente e agora com dificuldades no relacionamento, com dificuldade de se permitir ser amada por esse marido. Eu estou falando de meninas porque a maioria dos abusos que eu recebi foram meninas que foram abusadas, mas muitos homens foram abusados, muitos homens. Um rapaz que a mãe deitava, ele ainda era criança, ela deitava atrás dele e masturbava ele com 5, 6, 7 anos de idade. Esse rapaz, ele cresceu, se casou, mas ele tinha pavor de sexo, porque quando a mulher se aproximava dele para uma relação sexual, a imagem que vinha na mente dele não era da esposa, era da mãe. Porque havia o prazer da vida sexual com a mãe dele que já estava morta. Então imagina a cabeça, né, como ficava num sentido desse. Então realmente, verdadeiramente, o abuso sexual ele deixa consequências, mas vamos lembrar que existem cura para os traumas. Nós precisamos rever estes momentos, trabalhar. Existem muitos livros bons, né, na cura dos traumas do abuso sexual. Então a gente precisa não desistir e trabalhar para mudar esses engramas, mudar esses caminhos cerebrais, mudar vamos dizer assim, as conclusões que tiramos em função desse período de abuso e renovar a nossa mente, passar a acreditar, passar a enxergar as pessoas de forma diferente. Tudo isso é possível com tratamentos psicológicos, com leituras, com as buscas. E se você tem alguma dúvida específica a respeito do abuso sexual, manda para mim, faça como essa pessoa linda que me mandou essa mensagem pedindo esse vídeo, pode ser inbox, porque é uma questão muito íntima, e nós vamos trabalhando, nós vamos trocando ideia, e mesmo à distância eu vou tentando te ajudar, tá bom? Mas um profissional de psicologia é extremamente importante nesses casos de abuso sexual, você fazer um tratamento. Beijo no coração. Se você gostou, dá aí um joinha pra nós e vamos trocando ideia, tá bom? É sempre muito bom falar com você. E se você recebeu esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, assim você me ajuda, tá ok? Você me incentiva a continuar trocando ideias com você, tá bom? Beijo e até a próxima.